Já vi vídeos assim, ele é bom para todo mundo, inclusive principalmente para quem não se cuida. Muito pelo contrário, né? Ela emagreceu assim, gente, acho que foi uns 40 quilos. É uma coisa, pra mim, inacreditável. E eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo. Se eu não estiver me observando no que acontece comigo diariamente, eu dificilmente vou conseguir ter resultados no processo de emagrecimento. Não é o jejum, ficar 16 horas sem jejum, por exemplo, que vai me fazer emagrecer. Hoje no consultório de vocês indicam um jejum intermitente? Eu tenho uma amiga que para de comer às 8 da noite e só volta a se alimentar ao meio-dia do dia seguinte. Você conseguiria? Eu sinceramente não sei, mas essa é uma estratégia nutricional muito comum na rotina de quem adota o jejum intermitente, uma prática que tem ganhado cada vez mais adeptos, principalmente com tanta gente falando sobre isso nas redes sociais. Alguns veem o jejum como um caminho rápido para o emagrecimento, outros como um estilo de vida voltado para a longevidade. Mas será que essa é mesmo a estratégia nutricional recomendada? Existe um jeito certo de fazer o jejum intermitente? Todo mundo pode aderir? É sobre isso que a gente vai conversar no De Bem com Você de hoje. Eu sou a Nicole Fonseca e vem comigo conhecer os convidados do dia. Rafaela Cordeiro, nutricionista clínica e esportiva. Seja muito bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Doutora Francinelli Heltzli, médica endocrinologista, metabologista e nutróloga, além de professora na Faculdade de Ciências Médicas. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Está aqui com a gente também a Carol Campos, psicóloga especialista em leitura corporal e hipnose. Seja muito bem-vinda, Carol. Obrigada, Nicole. Prazer ter você aqui de novo, né? E Isabela Hoffman, né, gente? Sempre com a gente aqui no De Bem com Você. Sempre juntas e hoje vamos quebrar muitos mitos aí, né, Nick? Vamos entender melhor, né, Isa, esse assunto que gera dúvidas, meninas. Eu vou falar com vocês. Quando eu comecei a apurar o jejum intermitente, eu comecei a ter um monte de dúvida e todo mundo que eu falei sobre esse assunto também falou que tinha muita dúvida. Então, eu queria começar, na verdade, assim, antes de entender, né, o jejum intermitente, queria saber como que é no consultório de vocês hoje. O emagrecimento, assim, como que as pessoas têm buscado esse assunto no consultório de vocês e queria saber se o jejum intermitente está no meio disso aí. Bom, no consultório a busca mais comum, desde que eu atendo, é realmente emagrecimento, né? E vem sim, muitas pessoas perguntando a respeito do tema, algumas pessoas querendo, né, inclusive ir por essa linha. E aí, obviamente, a gente vai conduzir da melhor forma aí para levar até, inclusive, para a forma que a gente acredita, que a gente trabalha, né? Então, trabalhar com orientação mesmo é o melhor caminho. Legal. É extremamente comum, né? A pessoa chega, não, eu quero saber se o jejum intermitente é bom para mim. É muito comum. A gente sabe que é uma estratégia nutrológica, né? Gerando, no intuito de gerar um déficit calórico através de um jejum prolongado, que pega aí no mínimo 12 horas de jejum, podendo variar 20, 24 horas, dependendo dos protocolos, atentando para que, no momento que a pessoa for se alimentar, né, na alimentação oportuna, não haja uma compensação alimentar com uma alimentação hipercalórica, né? Sim, então você já começou a explicar para a gente mais ou menos aqui o que é o jejum intermitente, né, doutora? Vamos, assim, para ficar bem claro, o jejum intermitente é você ficar períodos sem se alimentar, em jejum, e ter algumas janelas de alimentação. Eu escuto muito isso de janela de alimentação, né? O que é isso? Isso. É intercalar mesmo, um período onde eu me alimento e outro onde eu não me alimento. E geralmente, no caso do jejum intermitente, o período que eu me alimento é menor, né, em horas no caso, do que o período que eu fico sem me alimentar. E geralmente a gente faz jejum entre as refeições. O jejum intermitente, ele só é um jejum mais prolongado, para que esse déficit de energia gere alguns benefícios, como mobilização de gordura e, entre outros, aumento de GH, podendo trazer melhora em massa magra, melhora de perfil glicêmico. Né? Eu acho que é isso que chama a atenção, viu, doutora? Porque hoje nas redes sociais tem muita gente falando sobre isso, né? Essa busca pelo emagrecimento, e aí quando a gente vai falar das estratégias, o jejum intermitente está lá, né? E aí, Carol, eu tô com essa dúvida ainda no seu consultório, como que é, né? Essa busca pelo emagrecimento. As emoções, elas estão associadas à alimentação. Então, quando a pessoa está mais agitada, quando ela está mais ansiosa, ela tende a comer mais. Ou quando ela está num estado de mais embotamento, mais entristecimento, ela tende a não conseguir comer, ou ainda assim pode comer de forma desregulada. Então, as emoções interferindo na alimentação vão levar a pessoa a buscar alternativas para resolver essa questão, às vezes, do sobrepeso e do desregular ali no momento de se alimentar.
Sim. E aí, nesse momento, a pessoa já fica perdida, né? Porque, Sim. assim, é difícil, né? Você encontrar aquilo que vai funcionar para você. E quando a gente traz o jejum intermitente, que é esse tema que gera muitas dúvidas, inclusive lá no Instagram, a gente recebeu muitas perguntas. A gente vai aproveitar aqui esse espaço para responder essas perguntas também. Você que está aí assistindo a gente, ó, sempre que tiver alguma dúvida sobre os temas que a gente fala aqui, pode mandar por lá também, viu? É só buscar pelo @TV Horizonte Oficial que você pode interagir aqui com o nosso programa. Vamos começar com uma perguntinha da Grazi Zamboni. Ela disse: depois de quebrar o jejum, devo me alimentar de quanto em quanto tempo? Então vamos organizar aqui. A gente já entendeu. O jejum intermitente é quando você fica esse período um pouco mais prolongado sem comer. Então você faz ali um jejum. Ela perguntou de quanto em quanto tempo tem que comer. Acho que ela está perguntando aqui sobre os protocolos, né? Como que funciona na prática, assim, o jejum intermitente? Bom, existem alguns, né? O mais comum é o 16/8, né? Onde a pessoa fica na janela de alimentação de 8 horas e 16 horas sem se alimentar. Mas existem também o 5/2, que é aquela pessoa que se alimenta durante 5 dias na semana e 2 dias na semana ela come muito pouco ou às vezes nada. E tem gente que fica 24 horas sem comer, né? Então, assim, tem diferenças, né? E tem gente também que faz 14/10. É complicado, né? Faz 14/10. Então, a quantidade que ela vai comer vai ser na janela de alimentação, né? O 16/8, então, ela vai comer dentro das 8 horas. E aí o fracionamento vai depender da rotina dela e do quanto que ela vai conseguir comer também, que aí isso é um problema e muitas vezes é onde a pessoa acha que é a solução, né? Já que eu tenho só 8 horas para comer, eu consigo comer tudo que eu preciso? Às vezes não, aí entra na deficiência, né? Aí é que tem o resultado, porque a pessoa faz um déficit calórico obrigatório, porque dentro de 8 horas, o que deveria ser o contrário, ela não consegue comer o que ela deveria comer em 16, basicamente. E essa pergunta da Grazi me chamou a atenção, porque eu já tive essa dúvida também. Você vai fazer o jejum, pra mim é ótimo, né, gente? Porque você vai ficar ali, você vai dormir 8 horas, então você teria que ficar mais 4 dias. Não, 4 não, né? Peraí. Mais 8? Não, aí não tem jeito não. São muitas horas pra ficar 4 dias seria muito, né? Muda o que seria pra mim tinha que ser um jejum com um pouco menos de horas. Então, é a alimentação normal. Então. 8 horas de sono, né? Não, mas depois que sai do jejum, que a pessoa quebra o jejum, o correto comer seria de 3 em 3 horas, que eu acho que é isso que a Grazi quis perguntar. Se ela teria que comer depois de 3 em 3 horas ou se isso também é um mito que não existe mais de comer de hora em hora ou isso atrapalharia o jejum? Não, então, comer de 3 em 3 horas é algo que eu entendo como sendo bem interessante, porque eu parto da ideia de que quando a pessoa se alimenta de 3 em 3 horas, obviamente, né, às vezes isso não funciona para todo mundo, podendo dar intervalo maior de 4 horas, por exemplo, depois do almoço, ela consegue, além de diversidade, né, comer mais de forma diferente ao longo do dia, logo se nutre melhor, ela também consegue chegar nas refeições seguintes sempre com menos fome. Né? Eu tenho essa percepção também. Isso é fato. Então, quando você fica muito tempo sem se alimentar, aí entra também a questão que a Carol vai falar, é o problema da compulsão. E quando eu estou com fome, eu não negocio. Aí a Carol encaixa muito bem. Entra numa compensação, né? Uma necessidade de compensação. Aí eu já fiquei esse tempo todo. Vamos pensar assim, o sofrimento que eu passo para poder ficar esse tempo todo sem comer. Então aí quando eu posso comer, eu já não tenho controle. Porque aí já tem a minha criança interior falando que já não tem assim, eu vou comer porque eu mereço, eu quero, não, eu consegui fazer. Então entra numa questão da compensação que desregula completamente essa alimentação. Carol, e é difícil, porque já passou pela minha cabeça. Eu já até tentei, viu, Nick, fazer alguns jejuns assim. E eu acho que sempre, no fundo, gente, a gente na hora que você vai comer depois, você fala assim, acho que eu posso comer isso, eu já não comi. Exatamente. Né? Eu já não tomei café. Então eu já tô comendo como uma refeição a mais sobrando. Você começa a negociar com você. Isso. E aí você fala, eu mereço, eu posso, aí não emagrece. Eu vou comer porque eu quero, né? Eu vou comer porque ninguém tá me vendo, porque tem isso também. Para as pessoas. Né? Eu amo essas carinhas de todo mundo assustado. Assim, gente, calma. Que esse é o nosso desafio do minuto. Vai ter um desafio para alguém aqui. E o nosso primeiro desafio é para Rafaela. Acabou então. A ansiedade, ela já chega. Rafa, é o seguinte, vamos combinar uma coisa. Você vai ler pra gente o que tá aí e vai aguardar pra responder, tá bom? Tá. Jejum intermitente é dieta milagrosa para emagrecer.
É um mito, né? Porque, assim, o jejum, na verdade, ao que se propõe, né, que as pessoas vão com essa ideia errada, é que simplesmente elas acham que o jejum por si só é que vai fazer elas emagrecer. Quando, na verdade, né, depois de vários estudos, aí com animais, depois trouxeram também para nós, humanos, né, o que foi visto é que o que faz emagrecer é um déficit calórico, ou seja, eu preciso comer menos do que eu gasto ou gastar mais do que eu como para que eu consiga emagrecer. Então não é o jejum, ficar 16 horas sem jejum, por exemplo, que vai me fazer emagrecer. A questão é que reduz a janela de alimentação, então a pessoa come menos ali em relação ao que ela comeria se ela fizesse o inverso. Só que se ela não cuidar também da qualidade da alimentação dela e da quantidade dentro do intervalo de alimentação, né, da janela, de nada vai resolver, ela não vai emagrecer. Logo, de novo, não é o jejum que emagrece, é o déficit calórico. Muito bem! No tempo. Mas aqui, essa é uma dúvida muito frequente. A gente publicou uma enquete lá no Instagram. Ó, você acha que o jejum intermitente pode mesmo ajudar no emagrecimento? A gente joga essas perguntinhas lá no Instagram para provocar os nossos seguidores, né? Mas olha que interessante, 40% disse que sim, mas 60% falou que não ajuda no emagrecimento. Mas a grande questão não é um milagre, não é uma fórmula mágica, mas auxilia no emagrecimento? Sim, né? Eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui que ele parece atrativo justamente porque passa essa ideia de comodidade, de flexibilidade alimentar. Porque a hora que aquela pessoa que ele é bem indicado, por exemplo, a pessoa que não tem uma fome matinal, que come à noite, tem refluxo, tem dificuldade, ou aquela pessoa que não consegue fracionar, não gosta de fracionar a alimentação durante o dia. Mas, como já foi dito aqui, não é para todo mundo, né? Se a pessoa pode desencadear ou exacerbar distúrbios alimentares. Quem tem uma compulsão alimentar grave, um transtorno alimentar importante. Então, depende muito do que a pessoa vai se alimentar, apesar dele preconizar o jejum prolongado ao conteúdo alimentar, quando a pessoa for se alimentar, é importante o conteúdo da alimentação, né? Principalmente o aporte proteico, né? E eu fico pensando que a pessoa, quando ela adota, né, essa estratégia, muda completamente os hábitos como um todo. Isso também influencia, né? Como que funciona, assim? Porque a partir do momento que eu começo a fazer... Eu falo por mim, gente. Quando eu tô ativa na academia, minha alimentação muda. É um efeito dominó, assim, sabe? Eu já começo a melhorar em todos os sentidos. Imagino que nesse sentido também ajude, né? A nossa emoção precisa de um sistema de controle. Então, nós precisamos ter uma organização mínima para a gente conseguir fazer essa alimentação funcionar. Então, o jejum, ele entra para algumas pessoas como uma ordenação do processo da alimentação. Então, justamente quando aparecem essas questões assim, eu comia muito à noite e agora eu tenho que falar para mim, não, eu não posso comer à noite porque eu vou ter refluxo, por exemplo. Então, emocionalmente, essa organização vai ser muito interessante para que a pessoa consiga ter os melhores resultados. Então, tá mais relacionado ao controle do que efetivamente ao que ela está querendo, o que ela está buscando ali. Então, ela precisa se controlar para ter melhores resultados. Essa é a questão. Na verdade, eu acho que o jejum, ele já vem não como... como vocês disseram, né? Uma estratégia que tem que se adaptar. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que para ela é muito fácil fazer o jejum, porque ela já não tem um apetite matinal e ela deixa de compensar em outras coisas. Mas não sei se emagrece também, porque eu não conheço a alimentação no restante do dia. Porque aí entra o cálculo das calorias também, então se ela comer mais não vai dar resultado. Pra mim, não sei se funcionaria, Nick, porque eu amo um café da manhã, gente. Eu amo um café da manhã, eu acho que eu não consigo abrir mão, eu me sinto fraca se eu levantar sem tomar café, se eu sair de casa. E o controle emocional que a pessoa tem que ter, eu acho que se ela for igual eu, que faz questão de um café da manhã, ela não vai conseguir. E aí ela vai se frustrar no jejum. É muito da autopunição, né? Você está se punindo por isso. Por isso tem que individualizar, né? Porque ele pode funcionar para quem consegue se adaptar, né? Para determinadas pessoas as repercussões podem ser extremamente negativas. O que eu vejo muito é a questão comportamental mesmo, né? As pessoas, assim, de um recordatório alimentar, né? Quando eu vou atender o paciente, eu olho o que ele come
né, o mais comum ao longo do dia. Então, geralmente os exageros estão no horário noturno, por vários motivos, tá? Vários motivos. Então, é muito comum a pessoa conseguir ter êxito com o emagrecimento no jejum intermitente, porque ela para de comer às vezes às 20 ou às 18, que era o período crítico dela, né, onde ela comeria mais, como eu disse, por vários motivos, e mais mesmo, em quantidade, em qualidade ruim, fast food, passei na padaria e levei coisas para casa, essas coisas assim, né, que acontecem. Então, aí o que acontece? Aí a pessoa usa a estratégia do jejum intermitente, ela corta essa refeição noturna dela, que era extremamente volumosa, extremamente pobre em nutrientes também, e aí ela tem resultado, mas não foi porque ela fez o déficit calórico, que ela poderia ter feito fazendo reeducação alimentar, por exemplo, né? Que é distribuindo melhor as refeições ao longo do dia. Então, por isso que eu falo que é mais do comportamental, que eu acho bem interessante, porque é um perfil. Aquela pessoa tem um perfil, ela tem aquele hábito, ela tem um perfil também de conseguir se controlar e não comer, e logo os resultados vêm porque ela cortou o que ela poderia, às vezes, apenas ter melhorado. E isso é muito legal que você coloca, porque tudo na nossa vida é um conjunto, né? Eu acho que nada funciona sozinho também, né? Ó, mais um desafio, gente. Olha só. Esse desafio agora é pra Carol. Já tava olhando pro lado, Carol, aqui, já tava achando igual a época de escola, quando a gente olha pro lado. Carol, lê pra gente o que tá aí. A saúde mental não interfere no processo de emagrecimento. Olha só. Já posso falar? Será que alguém ainda acredita nesse mito, gente? Saúde mental interfere sim no processo de emagrecimento. Primeiro porque eu preciso ter consciência do que está acontecendo comigo, preciso entender como é que estão as minhas emoções, para daí eu entender como está a minha alimentação. Então, se eu não estiver me observando no que acontece comigo diariamente, nos meus comportamentos e no meu campo emocional, eu dificilmente vou conseguir ter resultados no processo de emagrecimento. Nossa! Sobrou tempo. Nem 30 segundos, a gente pode fazer agora uma outra coisa. Vamos falar também Arrasou. Objetiva, né, pessoa? A gente sempre traz, assim, né, nesse formato mais descontraído, pra gente conversar, pra gente rir, mas, assim, não deixa de ser um assunto muito sério, né? A gente sabe que esse processo do emagrecimento, ele gera muitas frustrações também, né, Carol? Não é fácil, assim, passar por ele. Ele é muito doloroso para algumas pessoas, principalmente quando a gente considera que a pessoa vem num histórico de tentativas frustradas muitas vezes, de muito sofrimento, porque a gente sabe que hoje o social interfere, sempre interferiu e hoje mais ainda com as redes sociais, né? Então a gente quer colocar para as pessoas, quer mostrar para as pessoas algo que internamente não tá bem. E o pior também que eu fico pensando que às vezes a gente fica vendo lá na rede social a pessoa que consegue, por exemplo, eu vi casos de gente que fica 36 horas sem comer. Eu sou como a Isa, eu preciso do meu café da manhã. E às vezes se eu quero me encaixar nisso daí e não consigo, eu penso que a minha frustração vai ser muito maior, né? Você falou, eu já fiquei frustrada, inclusive eu acompanho uma menina na rede social que ela tem um blog de jejum intermitente. E ela emagreceu assim, gente, acho que foi uns 40 quilos. É uma coisa, pra mim, inacreditável. E eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo. Sabe? E aí eu já fiquei muito chateada com isso. Nesse cenário que às vezes você falou da reeducação alimentar, né? Hoje eu vejo muitos profissionais falando sobre a reeducação alimentar, que também é uma alternativa, uma estratégia para quem quer emagrecer, nesse sentido não só emagrecer, mas ter um estilo de vida mais saudável, ter mais saúde, né? Vamos entender então um pouquinho o que é essa reeducação alimentar, como que ela funciona na prática? A reeducação é um processo repetitivo, né? A educação e depois reeducação. A educação, às vezes, assim, por algum motivo, às vezes não tenha sido tão consolidada lá atrás, né? A gente deveria, não é tão simples assim, né, gente? Claro, se fosse estava resolvido, educar desde cedo, né? Para não precisar reeducar. Então, assim, reeducação é isso, é trazer uma nova educação, no caso alimentar, para a pessoa, para que ela entenda, né, e passe a fazer, entenda que alimentar bem é fundamental, afinal de contas, todos nós precisamos nos alimentar, porque o corpo necessita de energia, de nutrientes para funcionar bem. Então, alimentar bem deveria ser óbvio, né? Mas, como eu já disse, as coisas não são tão simples assim, a gente não se alimenta só por fome, a gente tem várias outras relações com a alimentação.
Então é só entender mesmo, reeducar a forma de pensar, a forma de agir, para entender de que nós necessitamos de uma boa alimentação, porque a partir dela, visto que é um pilar fundamental, né, não tem substituto. A partir dela, tudo funciona melhor, do físico ao mental, né? Sim. Até para a gente ter resultados sustentáveis a longo prazo, né? A reeducação alimentar é essencial. Porque essas estratégias nutricionais podem ser interessantes, com perdas de pesos mais imediatas, né? Mas se não tiver atrelado a uma reeducação alimentar, pode haver aquele reganho rápido também, que não vai trazer nenhum benefício. E às vezes até mais frustração e até abandono de tratamento, muito associado, né, ao desafio que é tratar a obesidade, por exemplo, né, uma doença crônica tão desafiadora. Então, isso é muito importante. A educação alimentar, ela tem que estar presente, se não reeducar, a pessoa desanima mesmo do tratamento e não quer continuar, mesmo o jejum, né, a pessoa, eu acho que tem que estar com a mente muito controlada, né, doutora? Exatamente. Isso tem a ver com a constância, né? Se eu não tiver uma constância nas coisas que eu vou fazer no meu dia a dia, eu não consigo manter. Então, a primeira coisa é, eu aprendi o que precisa ser feito, ok. Aonde eu falei, o que deu errado? Então, deixa eu fazer de novo. Não é nem só o tentar, já tentei e não deu certo, então vamos fazer de novo. Vamos fazer agora, fazendo alguns ajustes. Então, são várias tentativas educativas para depois, se precisar, a gente reeduca, entendendo qual emoção afetou o processo. Para que a pessoa não tivesse constância. Isso, academia, alimentação, trabalho, rotina, sono, tudo. Então, tudo que a gente faz envolve constância. E eu fico pensando aqui, às vezes a pessoa que está assistindo a gente vai falar assim, gente, mas esse programa não era sobre jejum intermitente? Né? Só que é muito interessante ver como que isso está interligado, né? Assim, uma coisa não anula a outra. Até porque a pessoa, se ela, pelo que eu entendi aqui até agora, se a pessoa foi optar pelo jejum intermitente, ela tem que manter uma alimentação saudável, equilibrada, nutritiva da mesma forma, né? E uma curiosidade que vem, inclusive a gente recebeu uma pergunta sobre isso, do SF Donatos. Padre Samuel Fidelis está sempre mandando perguntinha aqui pra gente. Em quais situações faz mal ou bem para a saúde ficar muito tempo sem comer? Então, vamos dividir essa perguntinha do Padre Samuel. Primeiro eu queria entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente está em jejum. Estou ali há, sei lá, 8 horas sem comer. O que acontece no corpo da gente? Quando você tem um jejum muito prolongado, você começa a ter uma alteração metabólica e hormonal, né? Onde você vai ter ali, você pode ter uma redução de insulina, uma redução de glicose. Como a gente demanda energia, você vai ter uma depleção, uma mobilização de gordura, né? Alterações hormonais levando uma depleção do tecido adiposo, né? Só que gerando muitas vezes, dependendo do tempo de jejum, da intensidade, liberação de corpos cetônicos, né? Que podem, em alguns momentos, auxiliar até na saciedade, mas que para algumas pessoas podem trazer enxaqueca, cansaço, tontura, fadiga, né? Mas o benefício no emagrecimento, mais uma vez, vai vir desse déficit calórico constante ali, onde, independente do protocolo que a pessoa está realizando. E ele perguntou aqui, né, em quais situações faz bem ou mal, né, ficar muito tempo sem comer? Na verdade, bem seria só mesmo a gente pensar no jejum como estratégia para emagrecimento. Uma estratégia pontual, com um acompanhamento de um médico, de uma nutricionista, né? Por quê? Porque que ele pode fazer mal? Dependendo da alimentação que a pessoa vai ter, do tempo que ela vai ficar em jejum, ela pode ter hipoglicemia, a glicose pode cair, ela pode desidratar, ela pode não conseguir ter uma adequação nutricional, onde com o tempo ela pode ter distúrbios hidroeletrolíticos, gerando arritmia, tontura, hipotensão. Então tem um perfil de pessoas que não devem fazer o jejum intermitente. Por exemplo, o paciente idoso, que já tem ali uma redução de acidez gástrica, uma redução de absorção, aí você coloca ele para fazer um jejum, uma tendência a uma sarcopenia, né, que já tem menos sede, já bebe menos água, dependendo, não sei se tem uma prática de exercício físico, então ele perde
faz um jejum intermitente, uma perda de peso muito rápido, ele vai ter um déficit nutricional muito importante, pode piorar a sarcopenia e isso vai trazer fraqueza, se não trouxer fragilidade. Então, acaba sendo contraproducente. Assim como crianças, adolescentes, que é uma fase que tem que ter uma adequação nutricional para o crescimento, para o desenvolvimento, e aí essa restrição, que acaba sendo uma restrição alimentar, né, para gerar o déficit calórico, pode interferir nesse processo, no pico de massa óssea, que é importantíssimo na idade adulta e depois na idade, quando o paciente for mais idoso, né? E gestante, que tem que ter uma adequação alimentar. Faça a vida inteira sem fazer uma reeducação alimentar ou sem procurar ajuda. Agora eu vou engravidei, não quero ganhar peso, vou fazer jejum intermitente. Não é o melhor momento. A gente precisa da adequação nutricional para o desenvolvimento saudável do feto e etc. E sempre atentar também, quem não deve fazer. Pessoas com distúrbios alimentares, a chance de piorar é muito grande. Como eu disse, anorexia, compulsão alimentar grave, transtornos de compulsão alimentar, não devem fazer de forma alguma. Ô, doutora, eu vou te falar que isso daí, talvez a maior dificuldade é as pessoas entenderem que não é para todo mundo, é individualizar. E agora tá na hora do quadro Que Absurdo. Então vamos lá, né, gente? Vamos para esse momento do programa aqui, que a gente compartilha os maiores absurdos já vistos, que o pessoal já escutou, vivenciou. Vamos começar com a Rafaela? Conta pra gente, Rafa, qual foi aí o maior absurdo que você já ouviu sobre esse tema? Na verdade, é um absurdo engraçado, que assim, quando o paciente chega pra mim, uma das primeiras perguntas que eu faço pra ele é qual é o objetivo e se ele está disposto a mudanças. Aí, dentre várias respostas que eu já tive, uma que foi muito engraçada, que eu nunca vou esquecer, a pessoa falou assim, eu acho isso aqui tudo muito chato. Sincera. Muito. Aí eu falei, mas assim, né? Vai precisar de ter mudanças para alcançar o objetivo que você está querendo, mas foi isso, assim, foi muito engraçado e eu acho que eu nunca vou esquecer. A gente tem que estar aberto, né? É muito interessante isso que você traz. Eu falo, esse quadro, gente, a gente ri, é um momento de dar risada, mas é muito sério. Tem sempre uma moral da história aqui, né? Se a gente não está aberto a essa mudança, e eu falo enquanto adulta, aprendi isso aqui no De Bem Com Você, a gente tem que sair da nossa zona de conforto também, né? Porque não é fácil, seria muito fácil ter uma alimentação um pouco mais desregrada, né? Comer fast food, comida industrializada, seria muito mais fácil. Mas eu acho que esse movimento de você entender ali aquela importância e a necessidade daquilo é difícil, não é fácil não. Não é só ir até o profissional e tá tudo resolvido. Se fosse assim, né, a gente resolveria as coisas de forma muito mais fácil mesmo. Sim. Na verdade, a pessoa quer um milagre, porque ela quer mudar e não quer mudar. Né? Ela quer a mudança, mas não está disposta a mudar. Por isso que eu falei que foi muito engraçado, porque parece assim, né? Tipo Contra assim, opa, como assim? Mas deu certo, só de curiosidade, né? A pessoa continuou, enfim. Tive pessoas que responderam próximo disso, essa foi muito engraçado mesmo, porque ele foi rápido. E outras pessoas que tiveram respostas parecidas, mas que tiveram bastante êxito, assim. A partir do momento de que você leva realmente, peraí, mas como é que você quer o resultado se você não quer a mudança? E não tem jeito, é um de um lado para o outro. Aí a pessoa que entende isso, aí ela tem resultado, ela tem êxito. Vamos lá. Franci, qual o seu absurdo? Conta pra gente. Olha, paciente com magreza excessiva, né? Baixo peso, fazendo jejum intermitente para prevenir o envelhecimento. Um paciente jovem, né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar que como tem pessoas que adotam jejum intermitente nem com o intuito de emagrecimento, mas como um estilo de vida para prevenir emagrecimento, câncer. Então, a gente sabe que a perda de peso que o jejum intermitente pode causar, ele pode trazer benefícios retardando o aparecimento de diabetes, protegendo contra doenças cardiovasculares, protegendo até contra o câncer, demências, mas é em função da redução da inflamação causada pelo excesso da adiposidade, que é secundária à perda de peso, ponto final. Né? Pode haver, o que é muito comum, que a gente vê muito um apelo nas redes sociais, jejum intermitente, a gente vê direto. Já vi vídeos assim, ele é bom para todo mundo, inclusive principalmente para quem não se cuida. Muito pelo contrário, né? Então essa história de longevidade e jejum... Menina, pode contar? Ao absurdo. É absurdo, o maior absurdo a gente vai ouvir agora. Ela já leu dentro do envelope. Era seu absurdo, ó, seu desafio, né? Era pra adivinhei. Meu desafio foi meu absurdo. Por que isso daí é um mito?
bonito, assim, a ideia era a gente explicar por que essa relação com a longevidade não é exatamente assim, porque como eu disse até no início aqui do programa, tem gente que busca como esse estilo de vida, como você acabou de dizer, né, com foco na longevidade. Né? Então, talvez não é bem assim. Exatamente. Absurdo eu descobrir meu mito, né? Comer, meu então, desafio, longevidade, né? Não tem essa indicação de forma alguma. Né? E a conexão que eu fiz aqui, porque enquanto a Rafa estava falando, eu falei, o comportamento infantil faz a gente desregular as coisas. Inclusive, é uma criança que chega e fala, não quero estar aqui. Foi obrigada, alguém levou, né, até o consultório e falou, vem aqui porque você precisa organizar a sua alimentação. Então, é um comportamento infantil. E quando a gente está falando de longevidade, está falando também de querer nos ver numa condição de idoso, um idoso jovem, um idoso rejuvenescido, mas a gente também não está deixando de ser criança. Então, a todo momento, a gente precisa pensar como que eu estou tratando essa pessoa que eu fui nesse momento que eu sou agora adulto ou já estou no processo de envelhecimento e que eu já estou me considerando, às vezes, um idoso ali. Então, se eu não olhar para essa criança, eu não consigo regular a minha emoção, que muitas vezes é infantil. Então, esse posicionamento é um posicionamento infantil e esse também. Porque esse está dizendo assim, eu não quero ficar velho. Sabe quando a criança fala assim, eu não quero sair desse corpo de 5 anos. A minha sobrinha falava isso. Então, o absurdo está nisso, de você achar que nesse corpo que você tem, com essa idade que você tem, você vai transitar em outras e achar que está tudo bem, e não está. Então, seguir o jejum, manter o jejum, como eu disse anteriormente, tem a ver com controle, e isso tem a ver com a sua emoção infantil. Então, chegar na própria idade é muito importante, se situar na própria idade. É, por isso que é tão importante, né, Carol? A gente fala muito aqui sobre se conhecer também, sabe? Saber sobre você. De novo, o jejum intermitente não é milagre, gente. Inclusive, tem um depoimento que eu quero muito que vocês assistam. A gente recebeu um depoimento da Maria. Vamos assistir e depois a gente comenta. Eu comecei a fazer o jejum intermitente há 8 anos atrás, para emagrecimento e melhora de resistência insulínica, né? Melhora de doenças como diabetes, como ovário policístico. E eu comecei a ciclar o jejum intermitente com uma dieta de comida de verdade, né? Uma dieta bem colorida. E eu comecei a fazer o jejum intermitente em ciclos, né? Eu fazia dia sim, dia não. Às vezes pulava 2 dias, às vezes fazia mais um dia de jejum. E assim foi, sempre com uma janela alimentar muito boa entre um jejum e outro. Com isso eu consegui melhorar a pré-diabetes, consegui melhorar o ovário policístico, consegui emagrecer 30 quilos. E hoje eu continuo praticando o jejum intermitente, né? Sempre também com uma alimentação muito boa. Eu tenho uma janela de alimentação muito boa entre um jejum e outro, né? E hoje também eu faço menos vezes. Eu fazia um pouco mais quando eu comecei e hoje eu faço um pouco menos de vezes, né? Então já vão 8 anos assim. E o jejum, ele é muito gostoso de fazer, é muito legal, sabe? A gente se sente bem, a gente não sente mais aquela fome louca que eu tinha antigamente, justamente por causa da dieta que eu tenho hoje. Então, a dieta que eu tenho hoje também, como ela é feita de comida de verdade, né? É uma dieta muito nutritiva, então ela não permite que a gente sinta fome o tempo todo. Então, a gente também consegue fazer jejum de forma muito mais tranquila, quando a gente tem uma dieta bem feita, né? Então isso facilita bastante e a gente tem uma melhora na saúde como um todo. Maria, obrigada, viu, pelo depoimento, arrasou. Nossa Senhora, anotei várias coisas que a Maria trouxe ali. Ela falou várias vezes comida de verdade, ela falou da dieta saudável, né? Mas ela trouxe alguns pontos, assim, melhorar a resistência à insulina, ela falou sobre do diabetes, ovário policístico também. Ela falou sobre essa ideia dela fazer de em ciclos, né? Dia sim, dia não. Enfim, eu acho que o depoimento da Maria traz vários pontos pra gente conversar aqui. Queria saber um pouquinho da opinião de vocês. Eu vou falar sobre liberdade. Como que ela se apresenta de uma forma livre e assim, ela tá super satisfeita com o resultado que ela vem adquirindo ao longo desses 8 anos. Então ela fala, em um determinado momento, então ela tá falando do tempo, em determinado momento eu precisei intensificar mais, mas não deixei de comer comida de verdade. E aí ela escolhe, não tem que ser daquela forma muito sistematizada, muito engessada. Ela se permite, um dia eu fazia de uma forma, outro dia eu fazia de outra, porque ela estava ouvindo o corpo dela. Então, liberdade para ouvir o próprio corpo permite a pessoa fazer um jejum intermitente da forma como ela fez e ter esses resultados que ela obteve. Então, a palavra é liberdade.
E acredito que ela tenha tido um bom acompanhamento também, né? Porque são 30 quilos, gente, é outra pessoa. É um exemplo de sucesso, onde a estratégia do jejum intermitente conseguiu fazer com que ela tivesse uma adequação alimentar, se ressignificasse a alimentação e o estilo de vida dela, e ela está super satisfeita. Então, isso tem que ser ponderado também, por isso que tem que individualizar, mas sempre com indicação, atentando para as contraindicações e com acompanhamento médico e nutricional. É isso, né? A individualização é a forma ideal mesmo de tratar qualquer paciente. E ela se conhecer, né? Porque ela falou muito bem, né? Eu comecei fazendo mais, depois fui diminuindo. E você reparou o tanto de medalha que tem no fundo do vídeo, né? Eu acho que ela mudou o estilo de vida dela. Ela é atleta de corrida. Aí, viu? Atleta de corrida, emagreceu, ganhou mais velocidade, mais força. É muito legal foi ver uma a forma chave como de uma ela mudança, fala, né? Tinha um propósito, Com propriedade ali, e essa parte dela se conhecer também. Eu acho que é um depoimento inspirador, mas eu acho que é nesse ponto que a gente tem que entender, né, Carol? Assim, é porque funcionou para ela, mas vamos lá, vamos com calma, né? Ela tinha um propósito. Ela tem um propósito. Ela tinha um objetivo muito definido, que não era só uma questão do corpo. Então, tem um conjunto de informações. Então, quando você também, né? tem um projeto com um propósito, a chance de você ter uma constância é muito maior. E você é livre para fazer escolhas. Então, ela mostrou quanto ela é livre para fazer escolhas e para ter os resultados que ela tem. Eu acho que a mensagem principal nesse depoimento dela, que eu acho que tem que ficar, é o quanto ela conseguiu sustentar a perda de peso a longo prazo, porque ela falou que está fazendo há 8 anos, mas ela está fazendo exercício físico. É o que ela falou, as medalhas lá atrás. Então, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. Não adianta... Não é só o jejum, né? O jejum intermitente, no geral, ele não se mostra superior a outras estratégias de dietas, né? É a adequação comportamental mesmo que vai fazer diferença, né? Mas, para sustentar, ela pratica exercício físico. Então, nada adianta nenhum tipo de dieta restritivo que for, o pessoal acha que seja milagrosa, sem mudança comportamental de longo prazo e exercício físico. Exercício físico, comida de verdade, exatamente, né? A causa dela era muito de doença, né, gente? Então a pessoa vai vendo que tá chegando, que a conta tá chegando. Foi a motivação busca dela, alguma né? coisa. Foi o que ela precisava. E ela né? viu o resultado, que vem, né? É porque é um estilo de vida, né? Não é só o alimentar, está dentro de uma forma de viver. E aí é o que ela falou do exercício físico, né? Que tem que estar dentro ali. É um todo, o sono, né? Para que a gente consiga ter o equilíbrio mesmo, consiga, além de chegar no objetivo, conseguir visualizá-lo de forma sustentável. Sim, e eu fico pensando, né, ali ficou muito claro pra gente que a Maria tinha um auxílio de algum profissional com ela, porque ela parecia muito bem conduzida, né? Segura, a Maria, se eu não me engano, é estudante de nutrição também, acho que ela tá bem atenta a esses assuntos. Agora, para quem tá assistindo a gente, assim, e se interessa por fazer o jejum intermitente, né? Essa pessoa, ela pode fazer por conta própria? Eu já entendi que não, mas qual que é o caminho, né? Qual profissional que ela tem que procurar? Quais são os cuidados que ela tem que tomar? Ela pode fazer por conta própria, só não é recomendável, né? Então, é procurar um endocrinologista, um nutrólogo, um nutricionista, no mínimo, para saber, né, se pode ser adequado, se tem contraindicação, fazer um acompanhamento, uma avaliação até laboratorial, né, porque você vai começar toda estratégia dietética, você vai fazer alguma restrição de alimentos funcionais inevitavelmente, então você já tem que ver, partir pelo pressuposto se tem alguma deficiência prévia, para que isso não traga uma repercussão mais negativa, né, e isso. Porque não recomendo de forma alguma fazer por conta própria, principalmente os protocolos mais agressivos. Tá? Eu vou até falar rapidinho aqui de um caso, assim, o extremo que eu vi foi uma bailarina, isso é muito comum, né, gente, nessa área, modelos, esportistas, bailarinas, enfim, que teve uma arritmia num treino secundária a um distúrbio hidroeletrolítico, hipocalemia, que é o potássio baixo, pela baixa ingesta, fazendo jejum intermitente escondido, né? Então, assim, o treinador, por exemplo, a equipe só ficou sabendo quando ela foi para o hospital. Ela fez uma arritmia grave, foi prontamente atendida, ficou tudo bem, mas eu acho que isso é o extremo. Correu risco, né? Que perigo, Totalmente. gente.
Realmente. E eu fico pensando assim, isso é muito individualizado mesmo, né? Você falou aí. Eu não consigo, por exemplo, ir para academia sem comer, sem o pré-treino, vamos falar assim, porque eu me sinto fraca, sabe? Mas muito diferente, por exemplo, o Cris, que é o nosso diretor aqui, ele conta que para ele prefere 1000 vezes ir para academia sem comer. Para ele funciona super isso, assim. Por que é diferente de uma pessoa para outra? Individualidade biológica até, né? Às vezes forma de pensar, comportamento. E também a gente tem a questão do gênero aí, né? Homens e mulheres são bem diferentes, tem composição física diferente, questões hormonais diferentes. Então, isso já é uma grande diferença, o que facilita, por exemplo, no caso dele, que ele consiga, às vezes, com mais facilidade comparado à mulher. Não que mulher não consiga, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo que homens fazem e conseguem fazer jejum intermitente, no caso, de forma mais fácil, com menos efeitos colaterais, digamos assim. Hoje no consultório de vocês indicam o jejum intermitente? Vê essa curiosidade aqui. Não, eu não indico, né? Eu trabalho com a linha da reeducação alimentar, onde eu acredito que funciona e onde eu estou inserida também. Então, eu não indico, mas quando chega com alguma demanda, obviamente a gente vai conversar a respeito, né? Tentar explicar e ver o que pode ou não ser feito, né? Conjugar, enfim. Tratar o paciente da melhor forma para que ele tenha benefícios. Afinal de contas, quando você procura um profissional de saúde, é isso que você está querendo ter, saúde. Legal. Priorizar a reeducação alimentar é sempre mais importante, mas tem alguns momentos que pode ser uma estratégia pontual de emagrecimento. Pontual, né? Deixar isso bem claro. Em quais momentos, assim, Rafa? Tem momentos que você esgota até as possibilidades, né, gente? A obesidade... A gente tem hoje um avanço no tratamento da obesidade, inclusive medicamentoso, mas tem intolerâncias, tem a dificuldade do acesso, são medicações de alto custo. Então, entra aí como uma alternativa para quem tem boa indicação, né? E só complementando o que a Rafaela falou, você perguntou sobre adaptação ao exercício físico. A resposta a um jejum é totalmente diferenciada entre as pessoas, né? Então, isso conta muito. E muitas vezes, quando esgotam as possibilidades com vocês, eu também posso ser uma alternativa. Sem dúvida. Normalmente em conjunto, né? Vamos localizar o que aconteceu. Essa criança que a mãe fazia, a mãe fazia doce e a criança estava ali sempre do lado dela. E aí, quando adulta, ela sentia falta daquilo, então ela comia escondido, porque quando ela era criança, ela vivenciava isso. Então, qual é a origem? Tá? Então, a gente tem que buscar a origem dessa questão corporal. Isso é muito forte que ela está falando, né? Muito presente. Entender a nossa relação com a comida ali, né? É um exercício. As nossas emoções interagindo com a comida. A gente recebeu uma perguntinha aqui da Alice Mota Veiga. Ela falou assim, o que comer quando quebrar o jejum e se tem algum alimento correto, né? Então aqui a gente já está pensando nessa pessoa que ela está fazendo o jejum intermitente, mas ainda tem essa dúvida. Como ela está fazendo jejum, né? A gente imagina, está muito tempo sem comer. Imagina que fosse o mais comum de 16/8. Então o ideal é que ela faça a próxima refeição bem completa. Então, geralmente, essa pessoa começa ou com o café da manhã, sei lá, mais tardio, ou até mesmo pelo almoço. Então, que essa refeição seja o mais completa possível, né? Ou seja, tenha todos os nutrientes, para que ela comece a janela de alimentação dela bem alimentada. Então, né, os grupos alimentares mesmo, né? E os grupos são... E cada grupo tem um monte de coisa. Então, assim, o grupo dos carboidratos, o grupo das proteínas, o grupo das gorduras, né? E aí... Dentro de cada grupo a gente tem as vitaminas, os minerais, os antioxidantes, né, a hidratação. Então, uma refeição completa. A dúvida é diversificar, né? Sempre. Aqui, e uma dúvida. Para quem faz o jejum, se tomar o café ou água durante o jejum, quebra o jejum? Né? Ou chá ou não quebra? Se não adoçar com açúcar, não quebra. E com adoçante vai depender do adoçante. A questão é caloria, né? É macronutriente. Se eu adiciono macronutriente ali, ou açúcar, né? Que é o carboidrato. Ou, por exemplo, óleo. As pessoas usam óleo de coco, que é gordura, né? Aí eu quebro. Então, se eu não adiciono um macronutriente que tem valor calórico, eu não quebro. Então, café sem açúcar, chá sem açúcar, água com limão,
por exemplo, né? Então, é o que eu vejo. Não quebra jejum. Água com limão emagrece? Também não. Tem uma forma de emagrecer. Tem uma forma de emagrecer. Se o limão estiver a 20 km da sua casa, você for a pé buscar. Aí, Gostei! Esse aí emagrece. Olha só, perguntinha da Nicole. Jejum intermitente realmente acelera o metabolismo? ai, meu Deus. Não, pelo contrário, né? Quando a gente faz a restrição calórica, a tendência, né, ainda mais se não for pontual, né? For algo mais contínuo, a tendência é o corpo se adaptar mesmo, né? Diminuir o gasto energético como uma forma de poupar. Afinal de contas, é tudo pela sobrevivência. Então, o metabolismo vai desacelerar. Então, não é fazendo isso que você vai conseguir. Acelerar o metabolismo, se tem alguma coisa que acelera o metabolismo, é exercício físico. Par de tênis. Segredo do metabolismo. Se eu entro no modo sobrevivência, eu posso criar estados ansiosos, irritabilidade, agressividade, aquela expressão que os nossos pais usavam assim, tá com fome? Então, tá irritado por quê? Porque tá nervoso é porque tá com fome. Então, se vai fazer todo esse processo, é importante também estar atento a essas emoções, porque o comportamento ele tende a mudar. É verdade. Quando a pessoa está no modo sobrevivência. Eu fico irritada, gente. Sem me alimentar, o negócio assim, o meu noivo até brinca, né? Vamos almoçar? Eu também porque fico. eu fico realmente. Por assim, isso que o jejum não se adapta pra mim, gente. Porque eu já tenho o hábito, que de repente seria até legal eu tentar fazer uma mudança, mas se eu tirar o café da manhã, à noite, pra mim, é menos pior, menos doloroso, porque eu faço um lanche e não preciso de mais. Mas de manhã eu não consigo. E se eu não tomar o café da manhã, eu sou adulta, eu tenho responsabilidade, tem dia que não dá pra me tomar. Mas eu vejo que eu não fico sabe, aquela alegria, eu vejo que eu fico um pouco... Ô Isa, olha que legal, você trouxe um ponto assim interessante para essa conversa. Tem gente que acaba fazendo o jejum assim, sem querer, né? Às vezes por uma rotina um pouco mais acelerada. Eu ontem, por exemplo, tive um treinamento, logo depois uma reunião, e aí você vai emendando uma coisa na outra, e se você não tem uma coisinha ali na bolsa para comer, você acaba ficando horas sem comer. Quais são os riscos disso, assim, dessa pessoa que acaba passando muito tempo? Por exemplo, tomou o café da manhã e foi almoçar lá para as 4 horas da tarde. Então, mais uma vez, falando de individualizar, né? A gente tem que conhecer a rotina do paciente que você está atendendo para poder atendê-lo da melhor forma. Às vezes é necessário, né? Eu já atendi pessoas, por exemplo, que assim, parece que está na contramão, mas que faz exercício físico por várias horas e, infelizmente, ela não consegue comer. Como assim, né? Então, assim, a gente tem que adaptar, certo? Então, os prejuízos seriam mesmo perda de né, assim, energia física, né, mesmo, mental, cognitiva, né, irritabilidade, mau humor, agressividade, como a Carol mesmo falou, e logo tudo isso vai impactar no seu rendimento, né, no seu rendimento físico e mental. Então, você vai ter prejuízo aí, ou seja, estar em um estado alimentado, né, obviamente, um cenário ideal, né, você vai render de forma física e intelectual muito maior do que se você se privar de alimentação e de hidratação, por exemplo. E podendo predispor até situações mais graves, um idoso fazer uma hipotensão, uma queda, né, que pode ser fatal. Hipoglicemia, o que a gente, né? hipoglicemia, o jejum intermitente não deve ser feito, porque pacientes, por exemplo, diabetes tipo 1 em uso de insulina, até diabetes tipo 2 em uso de insulina ou hipoglicemiantes orais que têm o potencial de causar hipoglicemia, como sulfonilureias. Então, imagina esse tempo prolongado de jejum aí, eu vou fazer uma hipoglicemia com certeza, né? Sim. E aí, vamos aproveitar agora esse momentinho aqui do programa para levar algumas dicas, assim, para a pessoa que está assistindo a gente, né? A gente falou muito sobre reeducação alimentar aqui. Como que a gente pode fazer, colocar isso em prática, assim? Quais são as orientações e dicas que vocês deixam? Você diz no geral, né? No geral. Para quem, assim, para você indicar uma reeducação alimentar sem uma avaliação, sem fatores de risco, comorbidades no geral, o que você pode orientar? É ter uma alimentação diversificada mesmo, hidratação. Eu acho que a gente simplificar, as pessoas não querem fazer o básico, que é ter dormir bem, né? Ter um sono reparador, praticar atividade física, ingerir legumes, verduras. Eu falo, não sei se a Rafaela concorda, se eu tivesse que indicar uma estratégia nutricional dessa forma, generalizada,
eu gosto muito da dieta mediterrânea, que é onde você vai reduzir a ingesta de carboidratos simples, trocando por carboidratos complexos, que são as verduras, legumes frescos, de preferência, trigo integral, restrição de gordura de origem animal e priorizar oleaginosas, castanhas, nozes, azeite extra virgem em pouca quantidade, que são alimentos calóricos, né? Acho que no geral é isso. A famosa comida de verdade, prato colorido, diversificado. A gente tem muito hábito de ir no supermercado e comprar batata, tomate, cenoura, batata, tomate, cenoura. Então, assim, isso é muito importante, as pessoas diversificarem, né? Vai na outra semana, compra couve, compra almeirão, compra rabanete, compra vagem, né? E tentar sempre para que a gente tenha uma alimentação mais completa. E o nosso país, assim, oferece muito isso, né? Nós temos, assim, muitos alimentos, né? Muita diversidade. É óbvio que não é todo mundo que tem acesso a tudo, mas é isso mesmo, né? É ter uma alimentação mais saudável, com alimentos de verdade, reduzir aí o máximo que pode dos processados e especialmente os ultraprocessados, né? E é o que eu acredito, como eu já falei, no fracionamento da alimentação, que te faz ter uma alimentação mais regular, né? Ficar mais saciado. E também você tem a possibilidade, se você assim, dessa forma, olhar de diversificar, porque você comendo aí, vamos supor, 5 vezes ao dia, vai depender da janela de alimentação que você tem, e você fizer refeições diferentes, né? Se atentando para isso, você vai alimentos diferentes, nutrientes diferentes, ou seja, eu vou atender a demanda orgânica aí, que é enorme e realmente a gente precisa de várias pecinhas para poder o corpo funcionar de forma equilibrada mesmo. Perfeito. Carol, para fechar, 1 minuto, desafio surpresa aqui para você. Dá uma luz aí para alguma pessoa que está nesse processo aí de emagrecimento, está perdida no meio de um monte de estratégia e informação na rede social. Encerra pra gente aqui o programa. Você já leu o meu pensamento? Eu já ia fazer essa amarração toda aqui, eu já ia falar, vamos amarrar tudo isso aqui, que é, ao perceber o seu corpo, que é o seu espaço, você vai ter um entendimento melhor das suas emoções. E aí você vai conseguir organizar o seu tempo para fazer com que tudo isso aconteça. Para você ir fazer uma compra onde você vai trazer alimentos que são realmente importantes para você, você vai ter um sono de qualidade, uma alimentação de qualidade, você vai conseguir se organizar melhor. Então, espaço corporal conectado com o tempo, que está também organizado, é o melhor resultado que a gente pode obter. Perfeito. Meninas, nossa, muito obrigada por virem aqui hoje conversar com a gente sobre esse tema. Tenho certeza que a gente esclareceu muita dúvida aí do pessoal que está assistindo a gente. Obrigadão mesmo. Com certeza. Olha só, no fim das contas, você viu, né? Não existe fórmula mágica. O mais importante é fazer escolhas com consciência e acompanhamento profissional. Viu? Que essa conversa te ajude a cuidar melhor da sua saúde por aí. É isso, De Bem Com Você fica por aqui no YouTube e você encontra esta e outras edições do nosso programa. É só procurar por @tvhorizonte.oficial. No Instagram, participa lá das nossas enquetes, interage com o nosso programa no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!